Sejam bem-vindos à Igreja Nova Criação Online. Sabe, eu fico sempre ansioso para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu estou muito animado com a palavra de Deus. Na verdade, nas últimas semanas, o Senhor nos trouxe um avivamento em sua palavra, através da Bíblia, amém? E fomos renovados com um novo amor por sua palavra. Então eu estou muito animado com a Bíblia, porque toda vez que eu mergulho na palavra de Deus, sempre vejo coisas novas. E Deus está sempre abrindo os meus olhos. Sabe, depois de tantos anos, existem aquelas passagens que estamos familiarizados e achamos que conhecemos bem. Mas, de repente, o Senhor abre os meus olhos e eu começo a ver coisas que eu nunca tinha visto. E alguma delas estarei compartilhando hoje, mas a palavra de Deus é o que nos dá a vida. A Bíblia diz, tendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, através da palavra de Deus, a qual é viva e permanece. Pense nisso. Existe uma semente corruptível e a incorruptível. Nós nascemos de novo da semente incorruptível, a palavra de Deus. Amém? Então, se você vive pela palavra de Deus, e foi o que Jesus disse. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando você pensa nisso, nós sabemos que é impossível viver sem comida. Porém, da mesma forma, Jesus está dizendo que ainda mais não podemos viver sem a palavra de Deus. Amigo, é a palavra de Deus que nos dá vida desde o princípio. Quando Deus fez o homem, ele o formou do pó da terra. Mas o homem era tipo um manequim. Ele tinha forma, tinha todas as feições, mas inanimado. Então qual parte faltava? Quando Deus soprou no homem. O que foi que deu a vida? Foi o sopro de Deus. O sopro de Deus trouxe vida ao homem em seu espírito e então permeou a sua alma e deu vida ao seu corpo. E eu creio que a saúde é a manifestação da vida em nosso corpo. Se estivermos doentes em certas partes, é só um indicativo que naquela área da nossa vida existe uma falta de vida ou que a morte se instalou. Pense nisso, existem formas de morte. A Bíblia fala que por este motivo, por não observar a ceia do Senhor de forma que seja digna dele, em outras palavras, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e em seu próprio corpo ele os levou. Mas também no seu próprio corpo, por suas pisaduras, fomos curados. Então, quando não discernimos isso, estamos, na verdade, nos submetendo à lei da morte, que já está liberada neste mundo. Então Deus não quer que sejamos condenados com a mesma condenação, aquela regra de condenação que veio quando Adão pecou. Foi como se uma lei fosse liberada. Se você pecar, você morre. E o primeiro estágio da morte é, na verdade, essa constante fadiga, cansaço, aquela falta de vida. E aí então vem a doença, que é uma forma de morte. E então, o final da doença é a própria morte. Mas a palavra de Deus nos traz vida. A palavra de Deus é o seu próprio sopro. A Bíblia diz que toda a escritura é dada por inspiração divina. E a palavra aí para inspiração de Deus é uma palavra em grego, que é literalmente sopro de Deus. Portanto, o próprio fôlego que deu ao homem vida. Essa é a vida pela qual devemos viver. Essa é a palavra de Deus que nos dá vida. E quanto mais tempo você passa na palavra de Deus, você está realmente ressuscitando, reavivando, vivificando todo o seu corpo, de tal forma que você sente aquela vida abundante que Jesus veio nos dar. E saiba, amigo, que sempre que nos sentimos para baixo, desanimados, nos sentimos deprimidos, é apenas um sinal que a morte se infiltrou nessas áreas. Até mesmo nas áreas emocionais. E a Bíblia, de fato, se você ler cuidadosamente, verá que Deus não é só contra o pecado, mas ele também é contra a morte. E quando Jesus morre na cruz, para todos aqueles que creem em Cristo, há uma liberação para nós. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ah, eu amo isso! A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos tornou livres da lei da morte e do pecado que está no mundo. E a lei do pecado e da morte foi liberada quando Adão pecou, lá no Éden. E Deus não quer que estejamos sob a maldição desse pecado. Então Deus diz, para equilibrar isso, quando você participar da ceia do Senhor, participe de forma digna do sacrifício dele. Significa que você deve lembrar o que ele fez. Amém? Discernir o que ele fez. Não desonre simplesmente encarando como comida e bebida. Você participa considerando tudo que o Senhor fez por você. E você diz, por suas pisaduras, eu fui curado. Amém?
E a Bíblia diz, pela falta disso, por essa razão única, muitos. E eu venho sempre dizendo isso. Quando você olha para a palavra muitos, isso nos mostra a razão pela qual muitos estão doentes na igreja. Por essa única e exclusiva razão. A Bíblia não diz que é por causa do pecado deles, ou por causa que eles tomam sempre escolhas ruins, ou seja lá o motivo, a causa que podemos dar às doenças. Na verdade, a Bíblia diz, por causa dessa única razão, muitos estão fracos e doentes, e adormecem, que significa que morrem antes do tempo. E qual é essa razão singular? O verso anterior diz, não discernindo o corpo de Cristo. Amém? Então somos vivificados discernindo o corpo. Mas como aprendemos isso? O que eu acabei de compartilhar? A palavra, no que fala a respeito da ceia do Senhor. Sabe, não é o suficiente apenas dizer, uau, agora encontrei a fórmula. Se por acaso eu estiver doente, agora eu sei o que fazer. Eu apenas tomo a ceia. Não, amigo, não funciona assim. Tudo no reino de Deus funciona pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos fluir, transbordar da água da palavra de Deus, amém? Literalmente, transbordar com a palavra sobre a ceia do Senhor antes de participar dela pela fé. Na verdade, a revelação da ceia do Senhor tem que estar forte antes de você ver os resultados que Deus quer trazer para a sua vida. Amém? E eu escrevi um livro sobre a ceia do Senhor. Eu não estou dizendo que você deve ler esse livro, mas, amigo, é como se ele consolidasse toda a verdade diretamente da palavra de Deus. Então, quando você lê, é como uma lavagem e uma injeção de fé no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma semente incorruptível, conforme lemos agora em 1 Pedro, tendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Então, quanto mais tempo você passa na palavra, você está gastando tempo, recebendo a vida, fluindo em seu espírito, em sua alma, em seu corpo. A própria vida que nos trouxe a vida lá no princípio, amém, de toda a existência. Aquela vida de Deus, quando Ele soprou em nós, esse mesmo fôlego está agora dentro das páginas desse livro. Toda a Escritura é inspirada pelo sopro de Deus, pela inspiração de Deus, literalmente em grego, o fôlego que Deus soprou. Então essa mesma vida, quando você está doente, você entra na palavra de Deus, a Bíblia diz, atente-se às minhas palavras, incline seus ouvidos ao que eu digo. Não deixe que se afastem dos teus olhos, guarde-a no mais íntimo do teu coração, porque elas são vida para quem as encontra e saúde para toda a carne. É óbvio que saúde não é apenas o seu coração estar batendo. Amém? Seu coração pode estar batendo e você não ter aquela vida que o Senhor nos disse. Deus está dizendo, passe tempo com a minha palavra, porque elas são vida para aqueles que a encontram. E saúde para o quê? Para toda a sua carne. Em outras palavras, não é somente áreas específicas ou doenças na sua vida, mas é o seu corpo todo. Saúde para todo o corpo, em hebraico kol, toda a sua carne. Ela beneficia cada parte do seu corpo quando você passa tempo na palavra de Deus. E toda vez eu percebo que quando passo tempo na palavra, e sabe, eu tenho um tempo de revelação na palavra de Deus e a comunhão com o Senhor, e eu sempre me levanto e eu saio dali com alegria. Na verdade, a Bíblia diz em Isaías 55, a minha palavra... Aliás, a palavra de Deus é tão concentrada nos céus que nós não conseguimos recebê-la assim. Sabe, a sabedoria de Deus está além... Porque os meus caminhos são mais altos que os seus, e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Mas aí ele diz em Isaías 55, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam. Agora observe que o versículo anterior nos diz que seus pensamentos estão além dos nossos pensamentos, e seus caminhos mais elevados que os nossos. É como uma sabedoria concentrada, nós não conseguimos digerir, não conseguimos assimilar, não conseguimos compreender. Mas Deus é tão bom, Ele é tão gentil, que Ele permite cair sobre nós a sua sabedoria como uma chuva. Amigo, se a chuva cair... Na verdade, vamos supor que estivesse chovendo pelas últimas 4 horas. Agora imagine concentrar toda essa água, toda essa chuva. Consegue imaginar quantas toneladas de chuva seria? Imagine deixar toda essa água cair, toda essa chuva cair de uma vez, sem fazê-la cair em pequenas gotículas. Certamente destruiria muitas coisas na terra.
Mas essa mesma quantidade de água caindo, se misturando com o ar e outras partículas, e Deus permite que ela caia como chuva ou neve. E agora quando ela cai até mesmo numa delicada flor, ela refresca aquela flor. Ela revigora aquela flor. Se torna alimento para aquela flor. Amém? Não dói. Então é assim que a sabedoria de Deus vem. Se ela vier toda concentrada, a gente não aprende. Mas Deus permite que ela venha em pequenos pedacinhos. Porção a porção, assim como o maná. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Semente ao que semeia. Então assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então a palavra de Deus desce, ouça, assim como a chuva ou a neve que faz a semente germinar para que se torne frutífera. E a palavra de Deus nos diz, a minha palavra é igual. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então, se houver doenças em seu corpo, ouça escritura sobre cura. Ouça a palavra inspirada por Deus sobre cura. E eu reuni tudo isso, na verdade, em um único áudio, do qual você pode ouvir, que lá tem sons de chuva, sabe? Sons da natureza, da criação de Deus. Porém, a palavra de Deus está ali, para que você possa ouvir. Se você está doente, sature-se com a palavra de Deus. Se encha delas. E esse áudio está disponível. Mas não só a minha, qualquer outra pessoa compartilhando escritura sobre cura. Ouça, desde quando você esteja recebendo a palavra de Deus sobre cura. E essa mesma semente da qual o Senhor está falando na palavra, a palavra é comparada a uma semente, porque ela sempre se reproduz. Portanto, palavras de cura se reproduzirão como cura em seu corpo. Amém? E quando você recebe a palavra de Deus, você recebe prosperidade, porque a Bíblia diz, ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que enviei. Então, se Deus envia a palavra, a sua palavra me prospera. Aleluia! Então veja o resultado depois disso. No versículo 12 diz, saireis com alegria. Esse pois significa por causa da palavra. Saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Observe que você sai com alegria e é guiado com paz. Essas são as duas coisas que eu encontro muito verdadeiramente na minha vida. Toda vez que eu passo tempo na palavra, depois de passar esse tempo na palavra, é como se houvesse uma alegria. Sabe, além daquilo que é normal, além das alegrias normais da vida, além das minhas emoções, é uma alegria interior. E aí eu sinto que lá no fundo tem uma paz que me conduz. Eu tomei a decisão certa, porque a partir dali eu saí dali com paz. Assim como o versículo diz, eu sou conduzido pela paz e eu saio com alegria. É como uma imagem de receber a palavra de Deus de manhã, sabe, antes de entrar na loucura da vida. E você se enche da palavra, então você sai com alegria e é conduzido com paz. Amém? E veja o que acontece. Os montes se romperão em cânticos diante de vós e as árvores baterão palmas. Então, em lugar do espinheiro, ou seja, ao invés da maldição, crescerá o cipreste, que aliás é aquela árvore do Natal. Sabe, eu imagino que Deus fez isso de propósito, porque Deus sabia que nós celebraríamos de alguma forma o nascimento de Jesus. Então, no lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, ou seja, uma árvore de bênção, uma árvore de alegria. E em lugar da sarça, crescerá a murta, a hadassah, que em hebraico se fala hadassah. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Então todas essas árvores falam sobre pessoas. Então quando você passa tempo na palavra de Deus, você fica cheio de alegria e sai conduzido em paz. Nas escolhas que vai fazer, você é conduzido em paz. Aleluia! Existe uma paz para fazer aquilo. E quando há falta de paz, significa o quê? Que você não deve fazer aquilo. Amém? É algo a ser evitado. Não entre nessa. Amém? Siga a paz. E onde quer que você vá, quando você está assim cheio de alegria e guiado em paz, os montes e os outeiros, as montanhas são as pessoas importantes, os VIPs, e os outeiros são as pessoas comuns. E todos eles aplaudirão. E ao invés da maldição, crescerá o cipreste. Haverá bênção. Por onde quer que você vá, onde costumava ser maldição, vai começar a florescer. Você é uma bênção onde quer que esteja, quando você está cheio da palavra de Deus.
Aleluia, que isso seja real na sua vida a partir deste dia, porque neste momento você está recebendo a palavra. Agora você está recebendo a palavra de Deus, então fique na expectativa de sair com alegria e de ser guiado em paz deste dia em diante. Aleluia! E o que nós vamos aprender hoje é algo que o Senhor compartilhou, em particular com os seus discípulos. Publicamente, ele compartilhou algo, mas é muito interessante. Ele, na verdade, compartilhou com o público, mas era algo tão precioso para ele que ele disse aos seus discípulos a razão. Jesus disse: eu não compartilhei com eles abertamente, mas em parábolas, porque isso é tão precioso sobre como o reino de Deus funciona. E isso é tão precioso que eu não quero que as pessoas que não valorizam recebam isso. Eu quero as pessoas que têm fome, cujo coração estão inclinados para mim, para receber. Então vamos ler a parábola. E é a parábola das parábolas. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Veja que essa foi a primeira vez que Jesus começou a falar em parábolas em seu ministério. No Evangelho de Mateus você o verá falando claramente. Até mesmo o Sermão da Montanha ele fala claramente, mas agora ele começa a falar em parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Porém, outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Uau! Veja isso novamente. Algumas caíram em terra boa, e a safra veio nessas proporções, uns a 100. Você gostaria dessa porção, certo? Acredito que todos nós queremos essa proporção, certo? Nós não queremos nem a de 60, nem a de 30. Amém? Posso ouvir um amém? Mas eu creio que essa proporção representa também uma imagem de sequência. A consequência de ter a palavra de Deus caindo em boa terra. No começo você experimenta uma colheita de 30, depois vem uma colheita de 60, daí então vem a de 100. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parte é vital, porque essa frase aparece mais de uma vez nessa passagem. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia! Agora ele vai continuar e vai contar aos seus discípulos o porquê que ele compartilhou com o público, com aquela multidão, em parábolas. O versículo seguinte diz: então os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi lhes concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Agora mais tarde vamos responder essa pergunta: o que é isso? Quem tem mais ainda será dado. O que é isso? Quem tem mais do quê? Então isso não está explícito aqui, o que exatamente ele tem. Porém, posteriormente, se você acompanhar, vai encontrar a resposta para o que esse homem tem. Ele tem algo que o faz ter mais sendo dado a ele. Mas aquele que já tem algo, amém? Se ele não tiver essa coisa que Deus deseja que ele tenha, até o que ele tem será tirado dele. Aqui o Senhor Jesus continua explicando aos seus discípulos, ou seja, ele estava guardando verdades em parábolas. As pessoas acham que Jesus contava parábolas para esclarecer para as pessoas. Não, isso é uma ilustração. Ele também ilustrou. Algumas ilustrações são para esclarecer, mas as parábolas, na verdade, eram compartilhadas de uma forma que era um discurso público, de modo que aqueles que estavam famintos pela sabedoria de Deus, aqueles que tinham fome da palavra, seriam aqueles onde ela penetraria, além do caroço da semente, entrando diretamente na própria semente, na própria vida. Amém? Na própria sabedoria. E Deus entregava a ele revelação, porque ele tinha fome. Aqueles que tinham uma atitude de indiferença, uma atitude indiferente para com a palavra, mesmo que estivessem ouvindo, porque estavam ouvindo as palavras de Jesus ali, eles não conseguiam receber a sabedoria, a revelação, a bênção que é inerente
a virtude que habita na palavra. Não conseguiam receber porque o coração deles não estava ali. Então, o semeador e a terra e aqueles 4 solos representam os tipos de coração. 4 tipos de coração, dos quais ele explica. Mas há um coração em particular, uma atitude que, na verdade, recebeu a colheita mais generosa de 100, de 60 e de 30. E é aí que eu quero chegar agora. Então vamos ver o que Jesus disse sobre essa parábola aos seus discípulos, porque ele disse que a eles foi dado conhecer. Verso 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e a não compreendem. Perceberam? Aí está. Eles ouvem, mas eles não entendem. E aí vem o maligno e arrebata e rouba o que lhes foi semeado no coração. E esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, entender a palavra, amém? No versículo seguinte ele continua: já o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Eles ouvem a palavra de Deus, eles ouvem a pregação da palavra, e eles dizem: uau, essa pregação é muito boa, eu gosto disso, amém. Eles gritam amém, glória a Deus e coisas assim, mas ainda assim eles não têm raízes, e isso dura pouco, não permanecem, porque quando vem a tribulação, ou surgem os problemas, ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente ele tropeça. Em outras palavras, primeiro o diabo vai tentar tirar a palavra de Deus do seu coração, e se ele não conseguir, porque você entendeu, a próxima coisa que ele vai fazer, e ele vai tentar ao máximo, é te causar problemas, ou levantar uma perseguição. Observe, por causa da palavra, o texto diz, por causa da palavra. Ele quer a palavra, ele tenta remover a palavra, ele fica tentando te dizer, isso é mentira, não dá para acreditar nessa palavra, veja a sua circunstância, você está cheio de problemas. Fique firme. Amém? A Bíblia diz que este homem, ele recebeu a palavra e recebeu alegria. Sua primeira reação foi de alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. Então ele dura por um período. Mas quando os problemas vêm, a perseguição vem por causa da palavra, ele deixa para lá. Ele abre mão, porque ele não tem raiz. E assim, a palavra se torna infrutífera em sua vida. E a terceira categoria, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Veja isso. O que foi semeado em boa terra, ou seja, em bom coração. Terra representa sempre o coração aqui. Ele recebe a palavra, ele ouve a palavra e ele compreende a palavra. Este é aquele que frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Em outras palavras, cabe a nós entender a palavra de Deus. Nós estamos famintos pela palavra de Deus, queremos a palavra de Deus exposta a nós. Aleluia! Não queremos a psicologia sendo pregada. Não queremos uma pregação de artigos científicos. Não queremos as palavras de especialistas sendo pregadas. Nós queremos ouvir a palavra do vivo Deus. Aleluia! E gastamos tempo na palavra de Deus. Buscamos entendimento, como diz no livro de Provérbios. Erga a voz. Amém? Clame por conhecimento, clame por sabedoria. Busque-a como tesouros escondidos. E você compreenderá a sabedoria de Deus. E encontrará o conhecimento do Senhor. Aleluia! Então o que veremos aqui é o que faz alguém ter essa colheita de 100 por 1 em sua vida. É a mesma palavra de Deus que foi semeada nos 4 tipos de corações ou terra. Foi exatamente a mesma semente. A semente é a palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus. É como na época de Jesus. O público no tempo de Jesus, eles estavam lá, eles ouviram a pregação, mas existem 4 tipos de coração. E existem aqueles cujos corações estão à beira do caminho. Essas são as sementes lançadas à beira do caminho. Observe que a beira do caminho fala de pessoas que estão à margem, pessoas que não estão no centro. Ou seja, eles são realmente assim, eles ouvem a pregação online, por exemplo, no domingo, porque a palavra está sendo pregada. Amém? No domingo. Mas é assim, eles até ligam, mas aí eles se distraem fazendo outras coisas, eles podem estar olhando no celular, e é como se eles ficassem esperando a semente ali da margem. Eles ouvem, mas eles não entendem.
Já tiveram essa experiência, rapazes, quando sua esposa está falando com você, você ouve as palavras, mas a sua mente está em outra coisa, está pensando no futebol ou algo assim, não é? E ela diz, nossa, você não está me ouvindo. E aí você repete a última frase que ela acabou de dizer. Você está ouvindo, mas não está escutando. E o Senhor diz, e ele disse mais de uma vez nessa passagem, aquele que tem ouvidos, ouça, o Senhor disse. E a sua audição é vital, você precisa ouvir primeiro. E então você precisa não ficar na margem, mas sim no centro, recebendo a palavra de Deus. E tem uma outra coisa que Jesus falou nessa parábola. Observe o que ele diz sobre a maneira de ouvir. O que você ouve e como você ouve. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que ele enfatiza novamente. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí ele disse a eles, atentem-se. No que vocês ouvem? O assunto. Todos nós queremos ouvir a palavra de Deus porque a palavra de Deus é a semente incorruptível. É a palavra de Deus que nos regenera. É a palavra de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Aleluia! Não queremos a semente corruptível de palavras humanas. As palavras humanas podem ou não dar frutos, mas nunca o tipo de fruto que a palavra de Deus pode produzir na sua vida. Portanto, preste atenção ao que você ouve, porque com a mesma medida que medires, vos medirão a vós. E para vocês que ouvem, mais ainda lhes será acrescentado. Este é o relato de Marcos. A propósito, a parábola do semeador e da semente aparece nos evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Não em João, mas nos 3 primeiros evangelhos. E em cada um dos 3 você tem diferentes percepções sobre o semeador e a semente. E um deles diz, preste atenção ao que você ouve, como aqui no livro de Marcos. Mas Lucas diz algo mais, ou seja, Jesus disse 2 coisas, mas a ênfase de Marcos foi primeiro no que você ouve. E veja a ênfase de Lucas. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais ainda lhe será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Então agora entendemos melhor. Aqui temos uma pista sobre aquilo que nós acabamos de falar. O que é isso que alguém tem? Ao que tiver. Tiver o quê? A ele mais será dado. Agora entendemos. É para quem tem essa atitude de ouvir, esse coração de ouvir, desejoso de ouvir a revelação da palavra, querendo entender a palavra. Aquele que tem esse coração. Não se atente somente ao que você ouve, ou seja, ao objeto, à própria palavra. Preste atenção no que você ouve, mas como você ouve. Como você ouve. Aleluia! Então, para quem tem esse coração em ouvir, essa atitude de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que mais, como eu gosto disso, mais será dado a você. Diga, mais será dado a mim. Amém? Então ele diz que aquele que não tem esse coração para ouvir, até o que ele tem, lhe será tirado. E nós sabemos quem vem para levar, e ele levará embora. É tão importante para nós entendermos isso. Ambos são importantes. Preste atenção no que você ouve e como você ouve. É óbvio que Jesus disse essas 2 palavras na mesma frase, e Marcos guardou a primeira e Lucas a outra. Jesus disse, se atentem ao que você ouve e como você ouve. Vamos voltar ao texto. Jesus disse, prestem atenção no que você ouve e como ouvem, porque com a mesma medida que você medir. Então, se você usar uma régua de 30 centímetros, você dedica 30 centímetros de atenção, 30 centímetros de foco, 30 centímetros de devoção a ele. Qual medida você será medido? Adivinha só. Sim, a mesma medida, porque na medida que você medir, você também será medido. Você mediu 30 centímetros, receberá 30 centímetros. 30 centímetros de virtude, 30 centímetros de revelação, 30 centímetros de sabedoria, de colheita. Seja lá o qual versículo esteja meditando, é um versículo sobre cura, você receberá 30 centímetros de cura. E o que ele está dizendo que não tem a ver com a vontade de Deus, mas é por causa da sua atitude. A mesma medida que você usa, se você ouvir o Evangelho 100%, com a mesma medida, dedicando 100% de sua atenção à palavra de Deus. Então não se distraia, amigo. E se possível, todos os domingos dê esse tempo ao Senhor. E não é incrível como o diabo sempre tenta dizer a você para fazer algo que você não fez durante a semana toda, que você já poderia ter resolvido, mas você não fez. Você não fez durante a semana toda, mas quando você está ouvindo a palavra de Deus, o diabo diz, sabe de uma coisa? Você não leu aquele livro, você não leu aquele assunto, e o seu amigo, você ainda não falou com ele. Dá uma olhada aí no seu telefone, tem uma mensagem, parece que todo inferno vem atrapalhar no momento que você está recebendo a palavra de Deus.
A guerra, meu amigo, é de fato mergulhar na palavra de Deus. Há tantas coisas tentando impedi-lo de ouvir a palavra de Deus porque o diabo tem tanto medo. Sim, amigo, ele tem medo de que você receba a palavra de Deus porque ele sabe que a influência dele e o poder dele naquela área serão quebrados. Por quê? Porque a palavra de Deus é maior do que ele. Aleluia! Então preste atenção no que você ouve e como ouve. Qual medida você está dando? Você está se entregando em 100%? Ou está entregando 60% em atenção? Ou você dá apenas 30% de atenção? Essa mesma medida irá medir você. Em outras palavras, se você der 100% de atenção, 100% de foco, terá uma colheita 100%. Você terá uma colheita completa, resultados completos, fertilidade máxima. Aleluia! E eu quero isso. Eu sei que muitos de vocês querem também. Mas observe que é com a mesma medida que você mede. Tem a ver com a sua atitude, como você ouve. Então é disso que ele está falando quando ele diz: para quem tem ainda mais será dado. Porém, para aquele que não tem esse coração de ouvir, até o que ele tem será tirado dele. Então Jesus compartilhou uma outra parábola. Na sequência, e ele disse: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse de noite e se levantasse de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Eu gosto dessa parte. Não sabendo ele como. Portanto, esse homem lança a semente ao solo, e então ele vai dormir à noite e acorda de dia. Ou seja, ele está apenas vivendo sua vida normalmente. E a semente germinasse e crescesse, sem ele mesmo saber como. E baseado no que vimos, o próprio Jesus disse que a terra é o nosso coração. Ou seja, enquanto você está ouvindo a palavra, e amigos, hoje tem muitas formas de ouvir a palavra. Ao estudar a palavra de Deus, você está literalmente ouvindo no seu ouvido interno. Até mesmo quando lê. A fé vem pelo ouvir, mas não é somente ouvir de fora para dentro. Você também recebe quando lê. Porém, existem muitos que recebem ouvindo literalmente de fora para dentro. E agradecemos a Deus porque agora temos o advento dos audiolivros. Esses audiolivros são uma tendência agora, e muitas pessoas não gostam de ler. Eles dizem que não conseguem se concentrar, mas eles preferem ouvir no caminho. Enquanto estão fazendo as coisas, eles vão ouvindo um audiolivro e eles conseguem ouvir muitos livros assim. Amigo, que tal priorizar a palavra de Deus? Priorize a palavra de Deus. Apenas ouça a palavra. Se você não é do time da leitura, apenas ouça a palavra. E se você estiver doente, não é suficiente dizer apenas: eu vou tomar a ceia e dessa forma eu sei que serei curado. Sim, é verdade, amigo. Mas você precisa da palavra sobre a ceia. As pessoas buscam muito uma fórmula mágica. Amigo, isso é na verdade uma revelação. Este é o momento da comunhão com o Senhor. E tendo essa revelação, onde você sabe, você vê o que o Senhor fez por você, você o ama, e aí você recebe dele, aleluia. Isso só vai acontecer à medida que você recebe essa revelação, mesmo que você já saiba. É necessário uma nova revelação. Toda vez, amém, que você venha à palavra de Deus, comece a dizer a si mesmo. É por isso que meditação é importante. Permaneça maturando a palavra de Deus. Permaneça pensando na palavra, permaneça refletindo sobre a palavra de Deus. Dia e noite, e a palavra diz que aquele que faz isso, tudo o que ele faz prospera. E não é só isso, suas folhas estarão sempre verdes, ou seja, sempre vivo. Ele é sempre jovem, ele é sempre vigoroso, sempre renovado, até mesmo na velhice. E tudo o que ele faz, eu gosto disso, tudo o que ele faz prospera. E a promessa é para quem? Para aquele que medita. Para aquele que medita na palavra de Deus. E meditação, na verdade, é fazer a sua mente ouvir a palavra novamente. Quando você medita, você está ouvindo a palavra de novo. E de novo. Aleluia. E outra forma é ouvir boas pregações. Tenha certeza que é com base na palavra, e enquanto você recebe a palavra, o seu entendimento, o que acontece? Ele cresce. Mas esta parábola que Jesus está contando é sobre um homem que está ouvindo. E ele está realmente falando ou lendo a palavra de Deus. E ele está em contato com a palavra de Deus, e a palavra caiu no seu coração. Agora, Jesus está dizendo que este homem, o Senhor está dizendo que ele não precisa se preocupar como a semente vai crescer. Ele não sabe como. Tudo que ele tem que fazer é permanecer ouvindo, não só ouvindo, mas escutando, com um coração inclinado para ouvir, amém? Ouvindo para receber, para entender. E se ele tiver esse coração, a Bíblia diz que ele pode ir dormir, ou seja, viver a sua vida. E quer saber? A colheita virá.
A semente germinou e cresceu. Ele mesmo não sabe como. E eu gosto disso porque muitas vezes as pessoas dizem: você tem que saber como o processo ocorre. Precisamos ter inteligência sobre essas coisas. Precisamos participar com Deus. Precisamos cooperar com Deus. Amigo, nossa única cooperação é receber a palavra. A própria palavra faz o trabalho. Sabe, quando uma mulher recebe a semente do homem, ela não tem que se preocupar com o primeiro, segundo, terceiro mês sobre como o corpo dela está respondendo, como o corpo está ali ajudando, como ele está criando essa nova preciosa vida, essa nova forma, este corpo que está sendo formado nela. Tudo isso é natural. A semente cuida de si mesma, toda a sabedoria, o DNA, os genes, tudo isso está na sabedoria de Deus naquela semente, para reproduzir um novo ser humano. Quando você pensa sobre isso, quando Deus fala da semente, lá no princípio, Deus disse, no terceiro dia, na verdade, pense nisso, quando Deus inseriu as plantas nesta terra, foi isso que ele disse. E disse Deus, produza a terra relva, e ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Observe, cuja semente esteja em si mesmo. Então Deus semeou a grama e as ervas e as árvores, e ele diz, cuja semente esteja em si mesma. Então uma maçã carrega a semente de uma nova maçã. Amém? O que quer que seja, talvez uma pera, a uva, em todas elas a semente está ali. E a terra, pois, produziu relva e ervas que davam semente segundo a sua espécie, repetindo, para nos lembrar que é da mesma espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Agora, essa é a primeira menção do número 3 na Bíblia, e a lei da primeira menção se aplica aqui. Toda vez que algo é mencionado pela primeira vez, tem ali algo para aprendermos. E o número 3 é o número da ressurreição, bem como da manifestação. Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ele se manifestou, ressurreto, no terceiro dia. Então, pela primeira vez, Deus disse, deixe a terra produzir grama. Deixe a terra seca aparecer. E então ele diz que as árvores apareçam, que as plantas apareçam, e todas as árvores frutíferas carregando as sementes em si, se reproduzindo segundo a sua espécie. É como se Deus tivesse previsto, porque tudo isso aconteceu no terceiro dia. É como se ele previsse Jesus se levantando no terceiro dia, ressuscitado. Aleluia! E ele está nos dizendo que toda semente, mesmo as normais, mesmo naquela época, graças a Deus, toda a salada que você comeu ontem e todas as frutas dos dias de hoje, todas elas são o fruto da reprodução da primeira semente que estava lá no Jardim do Éden. Lá quando Deus falou, não só no Jardim do Éden, mas em toda a terra, como o Senhor falou. E é maravilhoso como a semente se reproduz. Aleluia! É incrível, é como se no terceiro dia Deus tivesse dado à semente o poder da ressurreição. Sabe, na década de 60, quando eles estavam fazendo algumas escavações no palácio do rei Herodes, lá em Massada, eles encontraram um pote antigo. E naquele pote havia diferentes tipos de sementes ali. E havia sementes de tamareiras de Israel ali. Então o que aconteceu foi que eles guardaram essas sementes por algum tempo. E observem que eles estavam em Massada, que é o lugar mais baixo da terra. É muito seco, muito árido ali. E eles guardaram a semente, isso foi na década de 60. Porém, em 2005, eles plantaram essa semente. E aquela semente, baseada na datação por carbono e tudo mais, tem mais ou menos 2000 anos, é do tempo de Jesus. E essa é a época do rei Herodes também. E eles pegaram e plantaram aquela semente de palmeira de tâmaras. E eles plantaram aquela semente em Israel. Uma semente de 2000 anos, e adivinha só, ela começou a brotar de novo. E a Bíblia diz que os justos florescerão como a palmeira. Creio que esta é uma mensagem de Deus para Israel e para o mundo, que ele vai ressuscitar Israel, aleluia, glória a Deus, e também a todos nós. Nestes últimos dias, e em Salmos tem uma promessa de que eles serão sempre verdejantes e gordos. A palavra gordo aí é vigoroso e verde é sempre jovem, aleluia. É uma promessa do Salmos 92, mas aqui, as sementes estão brotando 2000 anos depois, elas brotaram de novo.
E vocês conhecem uma árvore chamada Matusalém? Deixa eu mostrar uma foto. É essa árvore aí, ela está num lugar em Quetura. Eles plantaram a semente tirada de Massada e ela começou a florescer. E agora, no ano passado, 2020, já tinha cerca de 3 metros de altura. E agora eles estão usando essa árvore chamada Matusalém. Eles dizem que é uma árvore macho para polinizar as outras palmeiras fêmeas em Israel. Ela começou a gerar frutos de novo. Não é à toa que Deus diz em Salmos 92: eles ainda darão frutos em idade avançada. Os justos florescerão como a palmeira. E o versículo seguinte diz: ainda darão fruto em idade avançada. Aleluia! Eles serão gordos. Na verdade, a palavra em hebraico é vigoroso. E verde. Ranan. Para sempre verde. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, essa é a árvore Matusalém. Então, pensa nisso, é o poder da ressurreição. Uma semente de 2000 anos deveria estar morta, mais morta que o morto. Mas, ela começou a viver de novo. Aleluia, sabe? Os homens não conseguem fazer isso. Eu diria que um relógio, para mim, é uma das mais admiráveis invenções que os homens já fizeram. Porém, um relógio nem se compara com a menor planta. A menor de todas. E até agora, a ciência nos diz que já encontrou aproximadamente 300 mil tipos de espécies de plantas. E ainda existem muitas plantas aí para serem descobertas. Mas conforme Deus falou, geração após geração, eras após eras, é a mesma planta que vai se reproduzindo, é a mesma árvore que se reproduz, continua a reproduzir. E uma macieira não se reproduz em uma pereira, muito menos uma oliveira se reproduz em uvas, como uma videira. Porém, todas as sementes se reproduzem conforme a sua espécie, aleluia! Mas olhe para a invenção do relógio. O relógio não pode se reproduzir. Se você plantar, ele não vai reproduzir. Mas uma planta consegue. Não, nenhum cientista, ninguém na Terra hoje é capaz de reproduzir a vida. Eles podem usar o que está lá e modificar, como os alimentos geneticamente modificados e tudo mais, mas eles estão mexendo no que existe, eles não conseguem criar os genes, não dá para criar a vida. Eles têm que usar a vida para mudá-la ou modificá-la, mas eles não podem produzir vida. Só Deus pode dar a vida. Aleluia! E a vida está na semente, assim como a árvore Matusalém. Aquela semente manteve a vida ali por muito tempo. Sabe, eu estava meditando sobre essas coisas. Na verdade, eu estava lendo outra coisa e a minha Bíblia caiu acidentalmente num versículo específico num livro de Levítico, acredite ou não, lá em Levítico, e ele diz assim: se o cadáver cair sobre sementes a serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras. Agora, essa é uma das leis que eles tinham naquela época. Se uma parte de um desses cadáveres... Agora, esses cadáveres, se você ler os versos anteriores, ele está falando sobre répteis, os lagartos, diferentes tipos de animais. E esses animais mortos, esses cadáveres, se eles caíssem sobre qualquer semente do plantio que seria semeada, a semente permanece limpa. Esse é o tipo de versículo que me deixa confuso. Você conseguiu entender? Porque eu não. Mas enquanto eu meditava sobre ele, o Senhor abriu os meus olhos e eu comecei a ver algo aqui. A partir desse único versículo, Deus está dizendo que os cadáveres, eles são, na verdade, uma imagem de corrupção, de morte. E se ele cair sobre qualquer semente do plantio que vai ser semeada, essa semente permanece pura. Isto significa que a morte e a corrupção não podem dominar a vida da ressurreição que está naquela semente. Aleluia! Aquela vida é maior que a corrupção e a morte. Aquela vida engole a morte, aleluia! Quando você tem a palavra de Deus em sua vida, a morte não pode te dominar. A corrupção não pode te consumir, porque a semente da palavra de Deus em você é maior do que eles, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu estou me alegrando aqui. Sabe, quando Deus mostrou isso pra mim, sabe, você não fica animado quando você lê a palavra de Deus e você passa por coisas que já leu antes e de repente o Espírito diz, pare, leia de novo. E Deus te mostra algo. Eu entendi. Eu entendi. Deus está mostrando que a vida é maior. Muito maior, superior à morte. A morte
e a corrupção não podem impedir que a vida se reproduza. Aquela semente plantada, aleluia, que é uma figura da palavra de Deus. Então, se você estiver lutando de alguma forma, seja qual for a área onde existe falta na sua vida, sabe, talvez você precise pagar uma conta que está em aberto por muito tempo e não está conseguindo. Isso é uma área de carência. Seja qual for, talvez você tenha sintomas no seu corpo. Meu amigo, gaste tempo na palavra. Alimente-se da palavra sobre essas áreas. Aleluia, sature-se com a palavra de Deus. Comece a ouvir alguns sermões, pregações, amém? Onde a palavra de Deus é compartilhada, exposta. Onde o grão da erva é quebrado e você vê o germe dentro da semente, você vê a revelação da palavra sendo desvendada a você. Porque quando a palavra cair no seu coração, você manifestará isso em colheitas na sua vida. E da maneira como você ouve, à medida que você medir, é a medida que você receberá. Aleluia! Você está animado por receber a palavra de Deus? Glória a Deus! E eu estou feliz, porque bem no final Jesus ensinou a eles uma lição prática. Veja isso, no final das parábolas, Jesus definitivamente deu a eles uma lição prática. Essa é a lição. E no mesmo dia, observe isso, no mesmo dia em que ele disse todas essas parábolas, ao anoitecer, ele disse a eles, passemos para o outro lado. Uma pausa aqui. Nós vamos passar para o outro lado. Agora, aplicando o que nós aprendemos. E amigos, o que aprendemos foi, fiquem atentos ao que vocês ouvem e também à forma com que ouvem. Agora, quem está falando? Jesus. Vamos atravessar para o outro lado. Em grego significa passar por cima. Repita, passar por cima. Agora diga, passar para o outro lado. Agora, se você parar para meditar nessa palavra, se parar para refletir nessa palavra, nós vamos passar para o outro lado. Agora, com qual medida você medirá essas palavras? Qual atenção você dá a elas? Ele está apenas dizendo algo, ele espera que isso aconteça, ele está apenas expressando um desejo, sabe, isso pode acontecer ou não. É assim que você ouve a palavra? É essa medida que você dá para a palavra de Deus? Porque com a mesma medida que você medir, você será medido. E Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado. E sabe o que ele fez? Eles despedindo a multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. E levantou-se grande temporal de vento. Agora, no grego, a palavra aqui é a palavra megas, da onde vem a palavra mega. Então, era uma mega tempestade. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Mas ele estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo, num travesseiro. Eu adoro isso. Ele estava dormindo na parte de trás do barco, em meio a uma mega tempestade. Pense nisso. Sabe por quê? Porque ele havia dito, nós vamos atravessar para o outro lado. Ele cria que o que ele falou aconteceria. Aleluia! E ele foi dormir. Quando você recebe a palavra e você medita nela, você diz, se uma tempestade começar e ela vir cada vez mais forte, o vento batendo forte, as ondas começam a ficar cada vez mais altas, eu creio que esses são os momentos que, ao invés... Bem, vamos juntar essas parábolas que aprendemos todas juntas. Os problemas vêm por causa da palavra. Eles se levantam por causa da palavra. O diabo quer roubar essa palavra do seu coração. E ele quer roubar a sua paz, roubar a sua alegria, roubar a sua fé. E quanto aos discípulos, eles estavam em pânico. Eles não estavam meditando na palavra que Jesus disse. Eles não deram a devida medida que a palavra merece. Veja que eles não meditaram no vamos atravessar. Pedro não disse a João, ei pessoal, se acalmem. Ele acabou de dizer, nós vamos atravessar para o outro lado, lembram? Vamos lá, vamos dormir como ele está fazendo, aleluia! Vamos lá, vamos deitar, relaxar. Vamos jogar banco imobiliário. Enquanto não chegamos lá, nós vamos atravessar. Ele não disse que iríamos afundar. Ele disse que atravessaríamos por cima para o outro lado. Se ele disse que vamos por cima, é que nós não vamos afundar, aleluia, apesar da tempestade. E era de fato uma mega tempestade, eles ficaram com medo. E de tanto medo, acordaram e disseram, mestre,
Você não se importa que estejamos morrendo? Agora, amigos, eu não acredito de forma nenhuma que eles estavam em pânico porque nunca tinham visto aquele tipo de tempestade ou apenas pelo fato de terem medo de tempestades. Não, eles são pescadores experientes, já passaram por muitas tempestades. Então, para ficarem com tanto medo, significa que havia motivos no natural para terem medo. Eles são pescadores experientes. Então, eu não posso deixar de dizer que essa era de fato uma mega tempestade a se temer. Mas era o Senhor ensinando a eles, de uma forma bem prática, de uma forma bem ilustrativa, amém? Do que ele tinha acabado de ensinar, e é aí que a coisa fica séria. E a palavra entender, quando você recebe a palavra, você tem que entender. É a palavra sunemi. E a palavra sunemi é quando você senta e junta as ideias, onde diz que quando o homem não entende a palavra de Deus e vem o inimigo e rouba a palavra, este homem não teve sunemi. Ele não conseguiu olhar a palavra, o evangelho, e juntar as coisas. Isso é sabedoria. Existe um elemento da sabedoria que é chamado sunemi. Amém? Que Deus nos dê muito desse sunemi. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento cessou. E tudo ficou bem calmo. Olha que interessante, agora mesmo houve uma mega tempestade. E a palavra grega aqui para bem calmo é a palavra mega calma, então ela é usada novamente. E vocês por acaso já perceberam que Jesus não acordou com a tempestade? Ele estava dormindo. Repare no que acordou Jesus, foi o clamor dos seus discípulos. Eles eram aqueles aos quais ele amava. E você é aquele a quem ele ama. Quando você clama por ele, ele é todo ouvidos. Como uma mãe. Uma mãe consegue dormir no meio de uma tempestade, mas um pequeno gemido do seu filho que está ao lado dela, ela acorda. Outras coisas podem não acordá-la, mas esse sentimento é uma resposta de amor. Veja o que fez Jesus se levantar. O que faz Jesus acordar? Não é a tempestade, não é o que o diabo está fazendo. Ele não é movido por isso. E, amigo, o diabo está fazendo muitas coisas no mundo hoje. E é importante você colocar portões nos seus olhos e nos seus ouvidos, porque eles são os portões que conduzem ao coração. Sejam as palavras de Deus ou as palavras do mundo, do inimigo. O inimigo está soltando palavras por aí para substituir a palavra de Deus, já percebeu? Então, amigo, eu não acho que seja algo bom para você estar saturado com mídia social o dia todo, olhando para a vida dessa pessoa, daquela pessoa, o que aquela pessoa está falando. São muitas palavras, palavras e palavras, elas podem envenenar o seu coração, envenenar a sua atitude, trazer desânimo, depressão. Até mesmo ouvir notícia o dia todo, é bom ter notícias gerais para saber o que está acontecendo, mas você precisa estar em contato com o que está acontecendo. Você está no mundo real, mas estar absorvido com as mesmas notícias continuamente porque você não tem mais nada a fazer, em vez de gastar tempo com a palavra de Deus, você está ouvindo tudo isso e enchendo sua mente com uma negatividade. E é claro que o fruto disso é o desânimo, é a miséria, é ficar estressado, e aí você fica perplexo, fica confuso e não sabe o que fazer da vida. E quando você é filho de Deus, o fruto que deve sair da sua vida é fruto de alegria e ser conduzido em paz. E tudo aquilo que é maldição ao seu redor é transformado em bênçãos. Aleluia! E é isso que Deus tem para você, meu amigo. Glória a Deus. Cuidado, fique atento com o que você ouve. Como eu disse, tudo bem olhar a mídia social de vez em quando, mas observe que o perigo está ali. Você pode ficar tão absorvido nela a ponto de roubar o seu tempo, e aí o diabo conseguiu roubar a palavra do seu coração. Sabe, dê a Deus a honra e a prioridade da palavra dele na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a Bíblia em todo lugar que você puder, até mesmo lá no seu banheiro. Amém. Sabe, quando você está feliz e descansado, é uma boa hora para pegar a Bíblia. Você está assistindo um jogo de futebol na televisão, coloque a Bíblia do seu lado. Amém? E aí você simplesmente abre. Pode abrir aleatoriamente, comece a ler a palavra. Mesmo nessas horas. Sim! Na verdade, os religiosos vão dizer, sabe, você não está dando a Deus toda a atenção e essas coisas. Sabe, se tiver a chance de ler a palavra de Deus em qualquer momento, leia! Você não sabe, você levanta, dorme, acorda, volta para a cama, e aí você ouve a palavra de Deus. Você não sabe como ela cresce, mas está crescendo. Eu quero encorajá-lo, mesmo com seus filhos,
Pode parecer que eles não têm um coração voltado para as coisas de Deus. Eu não sei qual a idade que os seus filhos estão neste momento, mas quanto mais jovens eles são, ou mesmo na idade de pré-adolescência, você pode pensar que eles não se importam com as coisas de Deus, porque você não vê nada se manifestar, especialmente na adolescência. Mas, quando eles são mais jovens, eles não deixam você perceber que estão recebendo e que estão experimentando a presença de Deus. Eu me lembro quando criança, eu vivi pela primeira vez numa igreja, eu experimentei a presença de Deus e eu nem sabia como descrever. Eu nem sabia o que era a presença de Deus, mas eu sentia, mas não conseguia contar para minha mãe. E, sabe, outro dia eu estava com o Justin e ele estava assistindo o seu programa de TV favorito, que permitimos que ele assista naquela hora. Eu me sentei do lado dele e pensei em compartilhar a palavra de Deus sobre a tentação de Jesus no deserto e como ele respondeu com está escrito, está escrito. Eu mostrei para ele na Bíblia que em cada ocasião Jesus disse está escrito e eu disse Justin, Jesus permaneceu dizendo está escrito, está escrito. E meu filho de 9 anos estava meio distraído, olhando para mim, olhando para os versículos e depois olhando para a TV. E eu não queria desligar porque era hora dele assistir, na verdade eu que estava me intrometendo. Nós permitimos a ele aquele tempo, mas eu estava apenas compartilhando a palavra porque eu conheço esse princípio. O homem planta a semente e ele vai dormir e acorda noite e dia e como a semente cresce ele não sabe. Porém, mas sabe... Eu só mostrei para ele como Jesus disse, está escrito quando o diabo disse, se você é o filho de Deus, se. Eu disse para ele que esse se quer dizer dúvida, se você é o filho. E eu mostrei para ele como eu percebi isso e que o pai tinha acabado de dizer, você é meu filho amado, agora o diabo diz, se. Se você é o filho de Deus, é claro que o diabo omitiu a palavra amado. Não queria lembrar Jesus que ele é o amado do pai, mas eu enfatizei que se significa dúvida. Se, eu não sabia se ele estava ouvindo, mas eu disse mesmo assim. Foi um tempo curto, não é necessário muito tempo para compartilhar a palavra com seus filhos. Mas no dia seguinte nós estávamos correndo, fazendo algumas coisas e a Wendy estava comigo. E eu disse algo sobre ficar saindo nesse momento que temos todas essas coisas do Covid-19, agora que eles estão dizendo que está no ar e coisas assim. Eu disse algo se, era algo se isso acontecer, não era uma declaração de fé. E aí meu filho atrás de mim, papai... Se é dúvida. O Senhor vai nos proteger, não se. Eu fui corrigido pelo meu filho e eu havia dito na noite anterior e ele não parecia estar prestando atenção. Papais e mamães, ao educar os filhos, quando sentirem no coração, lancem a palavra. Lance a palavra, eles estão ouvindo. Podem parecer que não estão ouvindo, mas na maioria das vezes eles estão. Eles estão recebendo e a palavra pode penetrar as profundezas, nas regiões mais íntimas do espírito, onde germinará e vai brotar e dará fruto um dia. Quando o fruto voltar a você, talvez não seja no dia seguinte, como este exemplo do Justin, mas em algum momento simplesmente surgirá. Ou um dia eles alcançam um lugar de consciência ou de percepção da realidade sobre a presença de Deus. Eu me lembro quando esse dia aconteceu. Quando eu orei pela primeira vez, eu percebi que realmente Deus estava ouvindo a minha oração, eu senti a presença de Deus e senti que as minhas orações estavam sendo ouvidas. Eu não estava mais fazendo orações como eu costumava fazer quando criança, agora eu estou de fato orando para um Deus que me ouve, para o meu Pai que me ouve. E isso vai acontecer com seus filhos também. Mas não fique desanimado, eu acho que eles não estão interessados, você está desistindo, descartando antes mesmo de dar a eles uma chance. Deixe a palavra de Deus agir, não é a sua persuasão, não são as suas palavras, apenas diga a palavra. Apenas compartilhe com eles um pequeno ensino que Deus te mostrou. Eu achei isso muito interessante, eu vi isso na palavra de Deus, sobre a árvore Matusalém e a semente. E o poder da palavra de Deus, você pode compartilhar esse sermão. Isso não é para ser algo longo, e quando você ora com eles, na verdade tem duas coisas que você precisa fazer com seus filhos. Para educar com êxito. Para uma educação cristã, nós não educamos filhos para o mundo. Nós os criamos para a glória de Deus, amém? A primeira é brincar com eles. Segundo lugar, é orar com eles. Lembre-se dessas duas coisas, brincar com eles e orar com eles. Você não pode apenas brincar com eles e não orar. Não funciona. Mas também não pode só orar e não brincar com eles. Eles podem ficar zangados à medida que eles crescem. A impressão que dá que você quer apenas exigir deles. Amém? Porque você não brinca, você não tem tempo. Então faça os dois. Brinque com eles e ore com eles. Glória a Deus. Aleluia. Bem, amigos,
Se isso falou com você, eu oro para que você priorize a palavra de Deus a partir de agora, sabendo que tudo que você deseja na sua vida, elas não virão por seu esforço, pelo seu trabalho, por sua esperteza, sua inteligência, mas virão pela semente da palavra de Deus em sua vida. Ela pode não germinar imediatamente, pode não brotar imediatamente, mas no decorrer dos dias você verá. E na verdade Jesus disse, ele dorme à noite e se levanta durante o dia, e a semente germinou e cresceu, sem ele mesmo saber como, pois a terra por si mesma frutifica. Ou seja, é assim que acontece, você coloca a semente no coração de seus filhos, e ela frutificará por si mesma. Não pela sua persuasão, não pela sua sabedoria, não pelo seu trabalho, mas por si só, mas por ela mesma. O poder está na semente. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Aleluia! Deixa eu fechar aqui. De volta ao que Jesus disse. Por que vocês estão com tanto medo? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Percebam? Possuídos de grande temor. Agora temos aqui o terceiro uso da palavra grega mega. Houve uma mega tempestade, em seguida uma mega calma e agora há um mega medo. Eles estão com medo dessa maravilhosa pessoa, nosso Senhor Jesus, que estava no barco com eles. Ai meu Deus, quem é este homem que até o mar e as ondas o obedecem? Amigo, ele é o Filho de Deus. Ele é o Altíssimo Deus, mais poderoso do que qualquer inimigo. Ele está acima de todo o vírus do Covid-19. E assim como ele é, nós somos também neste mundo. O Senhor nas alturas está acima de todos, supremo, soberano. Quando colocamos nossa fé nele, ele nos dá a sua sabedoria em pequenas porções, como a neve que cai, como a chuva que desce. Amém? Eu oro que isso tenha te abençoado, porque eu sei que nos próximos dias, a palavra do Deus vivo é o que de fato importará nestes últimos dias. Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo, e na verdade já está acontecendo, que haverá uma fome. E não é uma fome de comida ou uma fome de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Ou seja, as pessoas não estão mais ouvindo a palavra do Senhor. O suprimento está aí, mas eles não dão ouvidos à palavra do Senhor. E por causa dessa fome, tudo na vida deles fica fraco, desértico, seco, árido. Mas amigo, você pode ser uma árvore frutífera, plantada junto a ribeiros de águas, que dá frutos na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que você fizer prosperará. Aleluia! Eu vejo esse homem em você. Veja, eu acabei de lhe dar a palavra de Deus. Se você conseguir recebê-la, veja que ela vem em forma de figuras também. Glória a Deus! E essa palavra descreve alguém abençoado, aquele que medita na palavra de Deus. Você é como uma árvore, aleluia, sempre verde. E tudo que você faz prospera, glória a Deus. Eu vejo alguém que está com a mão agarrando o peito. Você tem sentido dores no seu peito há algum tempo e agora mesmo você está sentindo um calor no seu coração, na área do seu peito. Em nome de Jesus, o Senhor está curando você. O Senhor está restaurando você, aleluia. Na verdade, o Senhor está me dando um versículo agora. Espere no Senhor e Ele fortalecerá o seu coração. Espere, pois, no Senhor, e Ele fortalecerá o seu coração. Tem um versículo bíblico para você. O Senhor hoje te deu um novo coração, um coração jovem, um coração vigoroso. Glória a Deus, obrigado Jesus, aleluia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Onde abundou a doença, a graça que cura, a saúde da graça vai superabundar. Louve o Senhor, obrigado Jesus, aleluia. Há também alguém que tem tido problemas de dente e gengiva na parte de trás da boca, lá no fundo, e Deus está curando você agora mesmo. Obrigado, Jesus. Receba essa cura, louvado seja o nome de Jesus. Alguém com um problema nas costas, na parte superior, onde as suas omoplatas se encontram, bem ali no centro, um pouco mais à direita. Você está tendo dor aí, mas Deus está te curando, te reajustando, te restaurando em nome de Jesus. Apenas levante-se, mova suas costas agora em nome de Jesus. Aleluia! Louve o Senhor. Veja o que Ele fez na sua vida, aleluia, obrigado Jesus, obrigado Senhor Jesus. E há um problema de cotovelo, é como se você movesse seu cotovelo até um determinado ângulo e não pudesse continuar por causa da dor. Mas nesse momento, mexa seu cotovelo agora nesse ângulo, em nome de Jesus, Deus está te curando, glória a Deus, aleluia. Escreva para nós e nos informe
quando receber essa cura de 100%. Está acontecendo agora mesmo, você está recebendo uma cura completa desse problema. Escreva para nós e nos informe sobre isso, louve o nome de Jesus. Eu vejo alguém também como que sofrendo com enxaquecas com frequência, e agora mesmo você estava tendo um ataque de enxaqueca no momento em que o culto começou, e agora parece que já diminuiu um pouco, mas Deus está dizendo que Ele vai lhe dar uma cura permanente para isso. Neste momento, em nome de Jesus, tem acontecido com bastante frequência, agora chegou a sua liberdade. Receba a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo também um homem idoso. Você tem andado preocupado? Há um medo da morte que acaba de entrar na sua vida. Você nunca temeu a morte antes, mas é como se você temesse isso agora. É como se tudo que você vê, você se vê morrendo, sabe? E o inimigo está brincando com a sua cabeça. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, por meio do seu amor perfeito, eu expulso esse medo do seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique livre desse medo, em nome de Jesus Cristo. Você viverá muito. Ouça. Está escrito que com longa vida Ele te satisfará. Receba essa palavra, diga eu recebo. Assim como os discípulos, eles deveriam ter meditado mais sobre nós vamos atravessar para o outro lado. Nós chegaremos ao outro lado seguros. E assim aconteceu, eles chegaram do outro lado seguros. E você também vai. Com longa vida Ele te recompensará. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. E se você ainda não fez Jesus o seu Senhor e Salvador, eu quero orar com você agora. Faça essa oração de coração, de onde quer que esteja, e diga: Pai Celestial, eu te agradeço que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e você o ressuscitou dos mortos quando fui justificado nele. E eu te agradeço, Pai, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E eu te agradeço porque de agora em diante a minha vida é uma vida de graça, de santidade e de justiça contigo. Te agradeço, Deus Pai, pois existe uma vida de conquista, uma vida de vitórias. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sim, amigo, é o que está acontecendo com você agora mesmo. Em nome de Jesus, sua vida é diferente. Ela foi transformada, a palavra de Deus entrou em você agora, como eu acabei de falar, e você nasceu de novo. De hoje em diante, você vive uma vida celestial. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Há uma outra pessoa que vejo lutando contra... Na verdade, você tem assistido por algum tempo, mas há uma parte de você que está impedindo você de acreditar. E deixa eu te dizer algo sobrenatural. Isso não é do Senhor, isso é algo do mal. Em nome do Senhor Jesus, seja livre agora para receber o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Essa escuridão se foi. Você está livre para receber Jesus. Faça apenas essa oração que fizemos agora. Amém? Apenas diga: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu confio em Ti, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé, igreja. Que nesta semana, aleluia, nós recebemos a palavra de Deus, sairemos com alegria e seremos guiados em paz ao longo dessa semana. Amém? Que nesta semana o Senhor te abençoe com as bênçãos de Efésios 1 e as bênçãos de Deuteronômio 28, que todas se manifestem em sua vida. Nesta semana, que o Senhor guarde você e os seus entes queridos e te proteja do vírus do Covid-19, de todas as doenças e enfermidades, de todos os perigos e ameaças. O Senhor te protege do poder do maligno por meio de seu sangue. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e seja favorável a ti. Que você experimente o favor de Deus onde quer que você vá nesta semana. E que você esteja sempre, pela graça de Deus, no lugar certo, na hora certa ao longo da semana. Que o Senhor erga seu semblante sobre você e seus entes queridos e conceda a você e aos seus o seu Shalom, paz. No nome do Senhor Jesus Cristo. E todos dizem... Amém.